Polícia Militar prende 3 autores por tráfico ilícito de drogas. Aconteceu em Ubá, no bairro Industrial, na data do dia 24, por volta de 13 horas e 43 minutos. Durante patrulhamento, militares receberam informações da ocorrência de tráfico de drogas no beco Ana Maria da Conceição, no bairro Industrial. Segundo as denúncias, os usuários gritavam em ato contínuo. Um pote amarrado por uma sacola descia do andar superior para arrecadar o dinheiro e, posteriormente, este mesmo pote era abaixado novamente com o entorpecente vendido. Foram abordados 3 indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles tentou evadir pulando por telhados, porém foi contido e, ao ser submetido à busca pessoal, foram localizadas buchas de substância semelhante à maconha e material para dolagem. Ao ser verificado o sistema de esgoto, foi possível arrecadar mais 14 microtubos de substância semelhante à cocaína e uma pedra, aparentando ser crack. Os 3 autores, todos homens com 20 anos de idade, alvos de diversas denúncias, foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia, assim como os materiais localizados que seguiram apreendidos. Polícia Militar apreende drogas. Na data do dia 24, em Ubá, no bairro São Domingos, por volta de 16 horas e 30 minutos, durante patrulhamento, militares diligenciaram até a rua Adolfo Pereira Cortês, no bairro São Domingos, com a missão de averiguar denúncia sobre o paradeiro de suspeito de autoria de um crime ocorrido em data pretérita. Quando da chegada dos policiais militares, estes visualizaram um indivíduo, o qual, ao avistar as guarnições PM, se evadiu pelos fundos de uma casa, não sendo possível a sua abordagem. No trajeto feito pelo suspeito, foram localizadas, após uma varredura, uma barra de substância esverdeada, aparentando ser maconha, e buchas contendo a mesma substância. Os materiais foram apreendidos e conduzidos para a delegacia de polícia. Polícia Militar localiza drogas, munição e prende autora. Foi na data do dia 24, em Leopoldina, por volta de 17 horas e 58 minutos, durante a Operação Região Segura, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na rua Paulo Sérgio Rezende, bairro Doutor Joaquim Guimarães. No decurso das buscas na residência, foram localizados, no quarto da autora, em cima de um guarda-roupas, 2 buchas de substância análoga à maconha, uma porção de substância análoga à cocaína e uma munição intacta para revólver calibre 32. A autora, uma mulher de 32 anos, foi presa e conduzida para a delegacia de polícia, assim como os materiais localizados que seguiram apreendidos. Polícia Militar prende autor por tráfico ilícito de drogas. Na data do dia 24, em Leopoldina, por volta de 17 horas e 10 minutos, durante a Operação Região Segura, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na rua Eduardo Clementino Silva, bairro Bela Vista. Durante os trabalhos, foi localizada no quarto do autor, sobre o guarda-roupas, uma faca, um rolo de plástico filme de PVC, uma balança de precisão, 5 aparelhos celulares e no corredor que dá acesso ao quarto, dentro de um saco de ração, uma barra de substância semelhante à maconha prensada, 6 tabletes de uma mesma substância e uma pedra de substância análoga ao crack. O autor, um homem de 22 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, assim como os materiais localizados que seguiram apreendidos. Polícia Militar prende autor por tráfico ilícito de drogas. Também na cidade de Leopoldina e ainda no dia 24, por volta de 17 horas, durante a Operação Região Segura, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na rua Eduardo Clementino Silva, bairro Bela Vista. Durante os trabalhos, foram localizadas uma bucha e um cigarro de substância semelhante à maconha, um papelote de substância semelhante à cocaína, R$ 481 em cédulas amassadas e de pequeno valor. O autor, um homem de 24 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, assim como os materiais localizados que foram apreendidos. Polícia Militar prende autor por tráfico ilícito de drogas, de novo em Leopoldina, também no dia 24, por volta de 17 horas e 35 minutos, durante a Operação Região Segura, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na rua Paulo Sérgio Rezende, bairro Doutor Joaquim Guimarães. Durante os trabalhos,
foram localizadas cinco pinos de substância análoga à cocaína, um telefone celular, sacolés vazios e 2 rolos de plástico filme, duas placas cinza de identificação veicular e R$ 650 em dinheiro. O autor, um homem de 23 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, assim como os materiais localizados que seguiram apreendidos. Polícia Militar prende autor por tráfico ilícito de drogas. Desta vez, em Visconde do Rio Branco, no dia 24, por volta de 21h35. Durante a operação antidrogas, na rua Cira Gomes Saraiva, bairro Colônia, em Visconde do Rio Branco, militares abordaram o indivíduo em atitude suspeita, sendo localizados em sua residência um rádio tipo HT, R$ 117 em moeda corrente, 7 buchas de substância semelhante à maconha e uma pequena barra de substância semelhante à maconha. Os materiais e o autor foram apreendidos e conduzidos para a delegacia de polícia. Polícia Militar apreende material utilizado em jogos de azar. Aconteceu em Ubá, no último dia 25, por volta de 16h30. Durante patrulhamento pela rua Conselheiro Augusto César, no centro de Ubá, militares visualizaram movimentação características de jogo do bicho. De imediato, foi realizada abordagem a um indivíduo, fazendo o apontamento do jogo em uma máquina de cartão. Após buscas, foram apreendidos os seguintes materiais: 3 máquinas de cartão magnético, 21 blocos do jogo do bicho, 8 blocos destinados ao bolão de futebol, um caderno contendo o resultado de jogos, um bloco contendo nomes pessoais e valores diversos, 4 bobinas de papel para uso nas máquinas de cartão magnético, vários extratos de recibo de jogos, contendo resultados, apostas e nomes, e a quantia de R$ 502 em cédulas e moedas diversas. Para os autores, de 20 e 59 anos, foram confeccionados termo circunstanciado de ocorrência, onde estes assumiram o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal na sede da comarca de Ubá, sujeitando-se, em caso de não comparecimento, à condução coercitiva e às demais medidas legais. Polícia Militar prende autor em posse de motocicleta produto de furto. Aconteceu no último sábado, em Brás Pires. Por volta de 21h56, a Polícia Militar recebeu informações sobre o furto de uma motocicleta e, através de imagens de câmeras de segurança, realizou diligências na rua João Cruz Nunes, no centro, onde logrou-se êxito em localizar o veículo furtado, bem como um dos autores, assim como a vestimenta usada no fato, parcialmente queimada. O autor, um homem de 19 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia. A motocicleta, uma Honda CG Titan 125 cor azul, placa de Brás Pires, foi removida para o pátio credenciado, ficando à disposição do seu real proprietário. Polícia Militar prende 2 autores por tráfico ilícito de drogas. Foi em Tocantins, no último sábado, por volta das 13h28, com informações oriundas do Disque Denúncia Unificado, militares diligenciaram até a rua Maria Felicíssima de Jesus, bairro Floresta, para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Após buscas, foram localizadas 117 pedras de substância semelhante ao crack, 95 pinos com substância semelhante à cocaína, 46 pinos vazios e 2 telefones celulares, sacos plásticos, comumente utilizados para embalar drogas, R$ 1.464 em moeda corrente. Os autores, um homem e uma mulher, ambos com 36 anos, foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia, assim como os materiais localizados que seguiram apreendidos. Polícia Militar prende autor por tráfico ilícito de drogas. Essa foi em Cataguases na data de ontem. Por volta de 18 horas, durante patrulhamento pela Avenida Coronel Arthur Cruz, bairro Granjaria, militares abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao ser realizada a busca pessoal, foi localizada a quantia de R$ 15,40 e uma pedra de material análogo ao crack, que após ser dividida,
renderia aproximadamente 15 pedras comumente comercializadas. Após consulta, verificou-se ainda que o abordado se encontrava na condição de foragido da justiça, sendo apurado que ele, ao avistar os militares, tentou esconder o dispositivo tornozeleira eletrônica. O autor, um homem de 38 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia, assim como os materiais que seguiram apreendidos. Polícia Militar efetua prisão por porte ilegal de arma de fogo e munição. Aconteceu em Tocantins, na data de ontem, na rua Doutor João Cataldo Pinto, no bairro Boa Vista. Aliás, na data de hoje, né? Por volta de 2h38 da madrugada de hoje. A Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Doutor João Cataldo Pinto, no bairro Boa Vista, onde, segundo informações, uma mulher e um homem estavam em vias de fato em um bar e que um deles teria efetuado alguns disparos de arma de fogo em via pública. Diante de tal informação, os militares abordaram as partes envolvidas, as quais negaram a autoria dos disparos. Porém, diante das circunstâncias, foi realizado o isolamento do local e realizada uma varredura, logrando-se êxito em localizar no banheiro, dentro da caixa de descarga, que estava vazia no momento, um revólver calibre 38 marca Rossi, com capacidade para 5 munições, estando 2 delas deflagradas. Os autores, uma mulher de 29 anos e um homem de 32 anos, foram presos e conduzidos para a delegacia de polícia, bem como a arma que seguiu apreendida. Colisão entre 2 veículos deixa mortos na BR-116 em Leopoldina. 2 pessoas morreram carbonizadas na manhã de ontem, depois de um acidente de trânsito na rodovia BR-116 em Leopoldina. As vítimas estavam em um Toyota Corolla, placas de Teófilo Otoni, e em uma caminhonete Volkswagen Saveiro de Laranjal. Os 2 veículos pegaram fogo depois da colisão e ainda não há informação sobre as causas do acidente. Segundo as primeiras informações, apuradas pelo jornal O Vigilante Online, os veículos seguiam em sentidos opostos e, por motivos ainda desconhecidos, colidiram na altura do quilômetro 738,5 da rodovia, próximo ao trevo de Visca Alegre. Com o impacto, o Toyota Corolla saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Os 2 veículos pegaram fogo e seus ocupantes não conseguiram sair a tempo. Os condutores, de 57 e 23 anos, morreram carbonizados pelas chamas. Os bombeiros militares do 7º Pelotão de Bombeiros de Leopoldina, Sargento Rodrigo, e os soldados Dávila, Magalhães, Dias e César utilizaram cerca de 4.000 litros de água para debelar as chamas e, logo em seguida, retiraram os corpos que estavam presos às ferragens. Em seguida, uma segunda equipe se deslocou ao local e composta pelos bombeiros militares, Sargento Fabrini, Soldado Bianchi, Soldado Pereira, Soldado João Lucas, além do Sargento Arthur, na sala de operações, que seguiram no atendimento à ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito durante a ocorrência e irá apurar as causas do acidente. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Leopoldina. Infelizmente, os 2 condutores vieram a óbito, né? Lobo-guará morre atropelado na BR-116 em Leopoldina, próximo à Bica d'Água. Um lobo-guará foi encontrado morto neste sábado, na altura do quilômetro 799 da BR-116 em Leopoldina, no trecho próximo ao local conhecido como Bica d'Água. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a morte aconteceu por conta de um atropelamento no sentido Além Paraíba. O animal morreu devido a vários traumas e hemorragias causadas pelo atropelamento. O motorista que causou a morte do animal não foi identificado. O lobo-guará é o maior canídeo sul-americano e se distribui pelo cerrado e pradarias da região central do continente. Sua população está ameaçada pela redução e fragmentação do seu habitat devido à expansão agropecuária e urbana. Ao contrário de outros lobos, que vivem em grandes cooperativos, os lobos-guarás são animais solitários,
formando casais na época da reprodução. Esse tipo de animal não pode ser alocado em cativeiro, pois um casal de lobos-guará precisa de uma área que vai de 30 a 110 quilômetros quadrados para sobreviver. Caso ele não possa percorrer uma área grande, como esta para andar, correr e caçar, os músculos atrofiam, já que a espécie possui longas pernas. Além disso, há estudos que indicam que muitos animais morreram por depressão por não poderem se mover. Que pena, né?